nós temos tido um privilégio muito grande de estar no ministério, a quem Deus tem dado revelação na palavra, tanta riqueza na palavra. Eu sempre digo que, até hoje, eu tenho o primeiro caderno de pregações do Bispo Robson lá de Goiânia. Ninguém vai pôr a mão nesse caderno. E desde então eu tenho sido uma estudiosa, uma pessoa extremamente atenta ao que Deus está nos ensinando, falando, e eu considero que, obrigada amor, que a Sara Nossa Terra tem um depósito, uma riqueza de revelação na palavra, e eu quero te dizer essa manhã, esse depósito está dentro de você também. O depósito de compreender, de entender, de trazer à existência os segredos de Deus. E aí, o ano passado, eu estava estudando a Bíblia e Deus me deu um texto. Na nova tradução da linguagem de hoje, Filipenses capítulo 4, verso 12. Filipenses capítulo 4, verso 12. Não ligou o carregador, não. Eu vou ler com vocês, se você, nem todas as pessoas têm essa versão. Filipenses capítulo 4, verso 12. Diz assim: sei o que é estar necessitado, e sei também o que é ter mais do que o suficiente, mais do que preciso. Ligou e desligou. Nós estamos tendo um probleminha técnico aqui, mas ele vai ser resolvido. Amém? E aprendi o segredo, Paulo está dizendo, aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação. Quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Mesmo assim, vocês fizeram bem em me ajudar nas minhas aflições. Esse texto impactou muito a minha vida, especialmente quando Paulo diz assim: aprendi o segredo. Aprendi um segredo. E, em cima desse texto, eu preguei uma série de mensagens no Rio, talvez umas 12 ou 13 mensagens, só em cima desse texto. Porque ele tem uma das verdades mais profundas para a nossa vida espiritual. E ele diz com todas as letras: eu aprendi um segredo. E Paulo vai, ao longo de toda a história dele, de toda a sua trajetória, demonstrar como ele viveu esse segredo. E quando eu fui estudar o sentido dessa palavra contente, quando ele diz aprendi o segredo de viver contente em qualquer situação. Se eu estiver numa situação extremamente benéfica, eu vou continuar feliz, contente. Se eu estiver passando fome, eu continuo contente. Se eu estiver muito, eu estou contente. Se eu estiver pouco, eu estou contente. Então, Paulo fala que ele atingiu um nível de liberdade interior a tal ponto que as circunstâncias da vida e as pessoas não poderiam tirá-lo da sua missão.
E eu quero ministrar para você esta manhã, esta unção. Deus vai te ensinar o segredo de não permitir, ao longo da sua história, da sua trajetória, que nenhuma circunstância e nenhuma pessoa roube de você o propósito de Deus. Porque todos nós sabemos já de uma coisa: começar é fácil, difícil é terminar. A maioria das pessoas começa seus projetos, começa seus sonhos, cheio de energia, de gás, de ânimo, de paixão, de amor. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas desiste ao longo do caminho. E quando Paulo diz que eu aprendi o segredo de viver contente, o que ele estava querendo dizer? Ele estava querendo dizer que se as coisas estivessem difíceis, ele não ia chorar? Não, ele ia chorar sim. Ele estava querendo dizer que se ele estivesse passando fome, ele não ia fazer alguma coisa? Não. Paulo não está falando de uma atitude de passividade. Ele não está dizendo que as circunstâncias não vão fazê-lo sentir, sofrer, chorar. Ele estava dizendo o seguinte: eu não me deixarei ser controlado pelas pessoas e nem pelas circunstâncias. Por isso que a palavra contente, nesse texto bíblico, é uma palavra grega, chamada autarqueis, que significa autarquia, autocrata, que significa, finalmente, autonomia. Paulo está dizendo: eu aprendi a ter autonomia em todos os momentos da minha vida. Autonomia significa a capacidade de administrar a sua própria vida. Repete comigo para você aprender, não olhe para cá. Capacidade de administrar a minha própria vida. É isso que estar contente significa. Paulo estava dizendo: eu aprendi o segredo de não perder o propósito de Deus, o segredo de estar bem, se eu tiver muito, se eu tiver pouco, se as circunstâncias estiverem favoráveis ou não. É que eu aprendi o seguinte: eu posso administrar a minha vida. A minha vida não está nas mãos de ninguém, a não ser nas mãos de Deus. E esse texto se tornou tão fascinante que ele se tornou um livro. E eu quero falar com vocês algo muito importante essa manhã. Todos nós somos, como seres humanos, extremamente afetados pelas pessoas e pelas circunstâncias. Graças a Deus por isso. É uma boa notícia e uma má notícia. Nós somos, como seres humanos, profundamente afetados pelo sentimento das pessoas e pelas circunstâncias. O que define se você tem saúde emocional é exatamente a sua capacidade de ser afetado, de ser influenciado. Por exemplo, quando você assiste um filme extremamente emocional, que mexe com você, e você chora, o que está acontecendo com você? Você está sendo afetado. Quando você assiste um filme onde acontece uma injustiça, alguém mata uma pessoa injustamente, e você sente raiva, você está sendo o quê? Afetado. Então eu quero que você entenda essa manhã que, como seres humanos saudáveis, nós somos profundamente afetados pela emoção das pessoas e pelas circunstâncias. Hoje já está provado que uma criança é afetada desde o ventre da sua mãe pelos sentimentos da mãe.